Boa tarde, Joe. Boa tarde. Como está? Tudo direito, tudo Direto? direito. Obrigado por você ter nos convite para nosso primeiro convidado de nos entrevistas Converso Sabe. É um prazer nos ter ali com você. E só não te agradecer o show, não sabia, não teve algum problema técnico, eu gosto ali, mas graças a Deus já resolvi. Não te espero, mas tudo está bem direto. Como é que você está hoje? Estou direito, estou direito. Terminação. Então, nos mantém desde nossa terra, desde São Vicente, né? Mas que tempo está na São Vicente hoje? Os tempos estão difíceis, não sol, calor, está bom. Yeah. Dina? Tinha inverno, Yeah. mas está Ok. A mim está na Boston, ali tempo de frio já passa, não está na primavera, está temperatura temperada, mas sol já sai, ali só sai, nem se está frio, tudo alguém está contente. yeah. Sei que sol de merca e a camara sol de Cabo Verde, mas aquele pouco que não tem ali tem ninguém. Então, vira coisas mais também lá para Mindelo. Tudo direito, tranquilo. Você vê, uma hora está frio, Cabo Verde, uma hora tem na t-shirt, nem não stress. É interessante, esse meu falei, esteve na sala mês de fevereiro, minha mãe minha irmã vive na sala, mas me tem gosto de sal. Então, minhas meninas insistem para me trazer um camisa não stress, também tem que levar um para mim, né? Aquele país é símbolo de Cabo Verde. Ok, so Joe, Simão falou, mas uma vez te agradeceu como nosso primeiro convidado de Converso Sabe. Não te espera assim, mas nos criou não gosta de falar de coisas que te interessam a nós e também a sociedade, né? Então, não te gostaria de perguntar, a boa pessoa muito conhecido, mas eu gostaria de perguntar um pouco, para falar sobre a boa vida, onde que você nasce, como você cria e depois como que você envolve como promotor de música. Yeah. Bom, me nasci na praia, mas andava para Dakar 20 dias no Chile, me queria Dakar até a idade de 13 anos. 13 anos andava para a França. Onde que vive na França até agora na pandemia, cerca de mais de 40 talares. Depois, na pandemia, me instala na Cabo Verde, sempre tenho aqui, nunca podia deixar a só, então eu vivo com a minha mãe na São Vicente. E atualmente, pronto, estou entre São Vicente e Praia com mais trabalho, mas a minha base é dentro, onde que monta estúdio de gravação, escritório de harmonia, tudo ali na Suíça. Ok. Então, gosto do seu próprio residente na São Vicente, porque você vive na França, né? Sim, antes de eu viver na França. Ok, tá bom. Como foi aquela transição como... Bom, tu é o único imigrante que volta para a terra de novo, né? Sim, é isso. Como foi aquela transição? Foi tranquilo, porque ainda vinha tchau para Cabo Verde. Os últimos anos, bem tchau para Cabo Verde. Vários projetos que tem, artistas, e também festival e tudo. Então, ainda passaram mais de 6 meses por ano na Cabo Verde. Então, o Benfica definitivo que tinha nada de extraordinário. É uma mudança simples, normal. Ok. So, bom, sempre falar, tu alguém conheceu, a mim basta conhecer como Joe da Silva, promotor dessa área. Então, e a maioria de cabo-verdianos conheceu daquela maneira. Né? Modo que boa entra no mundo de música? O mundo de música entra mais ou menos nos 20 anos, 21, 20 anos, na Paris, fazer parte de uma associação cabo-verdiana, onde tinha vários malta que tocava, e tu, então, fim de semana, fazia a noite cabo-verdiana. E fez noite cabo-verdiana, bate a brinca, e também bate a brinca para tocar percussão, e no carro vamos para montar uma banda, se não era só não ficar. No tive até na Boston, o Son of Cabo, fazer show na Bingo Hall, um tempo,
nos anos 87, ali. O grupo existe de 83 até, sim, não, no Bauhaus em 84. O grupo existe de 83 até 86. Depois, pronto, não tinha muito sucesso, muitos contratos, que cria problema familiar, então maltas começa a ter problema com mulher, começa a ter ameaça de divórcio, então não tive que parar com a banda, porque era uma banda de amigos, que era algo que não fazia profissionalmente, então eu decidi para com a banda, continua nas noites capricornianas na associação e para digressões de banda e que as coisas. Mas mesmo assim, naqueles 3 anos, não fazia 3 discos, onde que empreendeu, porque para fazer aqueles discos, me tive turno, então tive que aprender uma hora que alguém grava no estúdio, como é que funciona, uma hora que alguém fabrica discos, uma hora que alguém conseguir vender. Então, durante 3 anos, foi uma formação para mim. Estando para o grupo, Cover Show chamamos para ser manager. Então, tive o Cover Show durante 1 ano, onde que também igual. No anda vários países, Holanda, nos Estados Unidos, com o Cover Show. Depois, pronto, um dia de férias na Lisboa, no 87, final de 87, para o restaurante Bar, muito caro, que era restaurante de bar, para janta e tinha área atacante, então esse dia ali fui embora para sempre, sorte de minha vida, porque ela estava de passagem, se vinha de merga, se cantava naquele noite, outro dia, era para Cabo Verde. Então foi sorte de apanhá-la e ficou emocionado com o seu voz. O que me propôs o trabalho comigo, a partir de lá, aceita, no bem começo o trabalho, no final de 87 junto, no bem lança o primeiro disco em 88 e pronto, a história continuou até agora. Então, você conhece Cesare na Bar de Bana? Sim, na Lisboa, sim. Interessante. Você no lugar de considerado um mestre de nos música, né? E Cesare Bentorno também um grande mestre. Talvez se me faz, se me que mercado se pode saber já escrito nação, né? Mas se para aquele percurso ali. E se me não sabe, Cesare foi grande cantora de Cabo Verde, tem uma voz bonita, mas tudo alguém sabe, mas foi bom que promover e lançar para o mundo fora. Qual que você acha foi o impacto de Cesare na música cabo-verdiana, no cenário internacional? O impacto de Cesare foi grande e ainda continua, mesmo depois do seu falecimento, continua a ter um impacto grande. Ela é considerada como um mito a nível mundial. Ela ultrapassa, digamos, o estatuto de artista e é um mito e pessoas estão a adorá-lo em vários países do mundo. Com uma das melhores vozes da África. Então, é uma imagem forte e o que me entende que não vai desaparecer. Exato. E, não, claro, é interessante, a dele houve uma entrevista interessante do presidente José Maria Neves num podcast que foi na Cabo Verde. Então, ele falou que esteve num evento no México, me tentava explicar a alguém de onde que Cabo Verde, filha do presidente de México, mulher que entende de nenhuma maneira. Que na conversa, ele menciona Cesária, mulher fala, vou de terra de Cesária. Estima que Cesária passa a ser conhecido no mundo, mas porque próprio Cabo Verde. É interessante que ele observou lá. Se eu sabe, ano passado, parece que foi ano passado ou há 2 anos atrás, houve algumas pessoas que, incluindo Paulo Oliveira, que acham uma música, uma Cesária que devia ser o único artista cabo-verdiano a ser promovido, mas devia ser tudo artistas de Cabo Verde em vez de Cesária.
Maltachi sobre aquele, qual que é a tua opinião sobre aqueles comentários e análise que foi feito para Paulino Vieira? Não, aquele são comentários que hoje em dia estão ultrapassados. Quer dizer, tudo alguém sabe, mas todo país do mundo tem que ser artista máximo. Não tem nenhum país que te apoie todo artista de um mês com sucesso a nível mundial. Peço também de boa qualidade e justamente público que está fazendo o sucesso, público a tal qualidade de área era tão grande que o mundo inteiro dá-lhes galardão de um dos mais grandes vozes da África. O nosso cabo-verdiano não tem que estar só orgulhoso. Agora, pronto, muitas vezes alguns gordos de Portugal que pessoas que fazem esse tipo de comentário que é completamente errado, porque não tem que estar contente ao cara não ter um artista com sucesso mundial. Yeah. E esse artista com sucesso mundial tem a abrir porta para os artistas. Depois que os artistas que têm que ter talento, mas ocupam esse espaço também. Você entende? Hoje em dia não tem vários artistas cabo-verdianos conhecidos mundialmente, estão fazendo espetáculos num data do país, e muito deles é reconhecido que onde que está é graças à parte que se área não? Então é um comentário que não tem valor para mim. Yeah, ok. Obrigado. Não fala um pouco de música e artistas cabo-verdiano atual. Como você compara aquela geração de artistas cabo-verdiano atual com gerações de anos 80 e 90? Sabe, mundialmente tem uns anos que é mais forte do que outros, entende? Música na América, música americana dos anos 60 e 70 tem muito mais valor e mais valorizado que música americana de hoje. Então nós é igual, quer dizer, não tive uma época de ouro que os anos 60, 70, 80, tudo tive grandes músicos, grandes compositores, grandes músicas, que hoje em dia nova geração que se consegue superar que essa composição daquele tempo. Não é que é bom, se eu creio, só que essa vive outra época. Hoje em dia essa vive outra época, é que a mesma época, é que a mesma forma de fazer música. Hoje música vira fácil. Só que naquela facilidade, pessoas pensam que todo alguém é capaz de fazer música. Então hoje em dia tem um monte de alguém a fazer música, muito mais que antigamente, só que é um monte de alguém que até entende às vezes de música. Só é saber no computador cola um som para ele decidir, mas ele é músico e ia fazer música. Só que música tem padrão. Quer dizer, música é um ritmo, é uma harmonia, é uma melodia, é uma voz, é letra. Tem tudo uma coisa global. E hoje tem jovens que a gente achou um negócio de beatmaker que é bom na fazer ritmos, mas é que é bom na fazer letra, é que é bom na fazer melodia. Você entende? Então tem uma confusão grande hoje em dia no meio de música, que muita gente declara como músico, como lança música, mas aquela facilidade que tem de fazer música traz má qualidade. Mas é como tudo, é um início. Então pensa com anos que também o mercado sempre está limpo dele mesmo. Yeah. Foi sempre assim, o mercado está limpo. Aquele que é mau, esse acaba para desaparecer e então fica aquele que é bom. E então espera, mas aquele que é bom justamente se atrasa algo de novo muito forte. E Tem tecnologia que antigamente que as gente tinha. Que as gente antigamente eles tinham esse talento, essas guitarras, eles faziam música e te pegava às vezes mundialmente. Hoje em dia eles têm tecnologia que te ajuda de toda maneira. Então eles devem aproveitar dessa facilidade para fazer mais qualidade. Agora, comparando música de 80, 90 com música de hoje, o que você acha em termos de qualidade? Mockstar? Na qualidade, o que grande diferença que tem é mais nas composições.
na letra, na harmonia. Mas no final, eu que está a fazer música, mim, às vezes não trata com isso. É que a música, para mim, é de técnicos informáticos, entende? Tem aquela sabedoria informática, essa consegue colar um loop com outro loop, é fazer uma música. Mas se você perguntar se aquela nota que aquela música tem, é que saber falar. Então é que saber enriquecer aquela música harmonicamente, porque é que tem conhecimento harmônico. Okay? Me acontece várias vezes, por exemplo, beatmaker está dando uma música, não está gostando daquele beat, eu falo, ok, interessante, mas me sempre tenta levar isso a um músico conhecedor para enriquecer aquela música a nível harmônica, disposto a artista para cantar. Então isso que é confuso atualmente, mas vamos falar que o tempo, coisas também põe na caminho. Ok. Então, certamente, eu tirei hoje um vídeo que um rapper cabo-verdiano que vive ali na América fez rapaz que chama Wise Henrik. Ele fez vídeo onde ele está fazendo aquela comparação entre músicas de geração passada e artistas, aqueles cantores de geração atual. E fez crítica a Chola. Você tirei hoje aquele vídeo? Sim, tirei hoje aquele vídeo. Para mim, tem coisas reais, mas tem também um exagero. Nunca pode condenar nada. A geração tem que ter essa chance. Então, é uma geração, uma influência que descobre uma nova tecnologia, que se descobre novas coisas. Sempre começa a falar para coisas variadas. Hoje em dia, se namora, por exemplo, MCs, mas MC é um autor-compositor. Ele é uma pessoa que te aproveita de um ritmo, ok? Até cria 2, 3 frases arriba daquele ritmo. Se pessoas gostam daquela frase, te aproveita às vezes de alguma confusão no mercado que te atrai pessoas na rede social, ela com sucesso. Mas é um sucesso de pouco tempo, em geral. É um sucesso de pouco tempo. E é um sucesso só de ambiente. Quer dizer, que as músicas é música de ambiente. Ao que eu vejo festival, toda alguém está pula, toda alguém está salta. Mas se você vai jogar na Spotify, por exemplo, esse que até existe. Entende? Na Spotify, esse que até existe. Por quê? Porque as pessoas estão odiando no festival, mas que as pessoas que estão ouvindo essa música, ou que estão nesses momentos de lazer que estão ouvindo música. É sobre outro tipo de música. Está construindo aquela música, ela está num momento de festa. E me sempre está falando, nós tudo. Que não está no momento de festa, que não está com amigo, que ambiente está sabe, que não toma 2 copos, aquela música é a melhor música do mundo, naquele momento. Yeah. Aqui não vai a casa, nunca queria ouvir aquela música. Alguém está nem a caro, nunca queria ouvir. Interessante. Então, eu sempre tive música de ambiente. Para mim, é que artista, é ambientador, é pessoas que estão fazendo ambiente, é bom naquela, ok? Essa ganha vida graças àquela, mas cada ganha essas vidas com música na plataformas profissional ou na direitos de autor, como deve ser. Você entende? Quem mais é que os artistas mais afirmados, que também no Spotify, por exemplo, tudo que as MC, eles têm 20 mil, que tem mais tem 50 mil seguidores no Spotify. Altas de Kizomba, eles têm 500 mil, eles têm 700 mil, Nelson Freitas tem 700 e tal mil, alguém a seguir. Cada compara com um MC que tem 50 mil, você entende? Yeah. Porque aqueles são números profissionais. Nós, que é importante para nós. O que YouTube dá para nós é fake, é algo que é profissional, é pessoas a ver para o festival, para as pessoas que seguem que game, mas o profissional são plataformas onde que pessoas ouvem música. As plataformas que estão dando exatamente quem que é quem, você entende? Então, por isso que, para mim, são muitos sucessos que são falsos, que são sucessos de momento, e como sempre existiu este tipo de música, e até desaparecer dele bem. E depois também chega mais qualidade, coisas feitas com mais cabeça, tronco e membro, você entende? Se você tinha oportunidade de dar MCs conselho
Que tipo de conselho terás a boa como pessoa, como gerente de música e que tem uma visão já mais ampla de música, de carreira musical? É partilha, música é partilha. Quer dizer, por exemplo, se me é um MC que sabe manter aquela qualidade de criar ambiente que me é bom na palco, tudo isso, então você vai buscar alguém para completar o trabalho. Então vai buscar um autor que sabe escrever letra, pode dar minha ideia, ele vai enriquecer ele. Na música, vai buscar um produtor musical que também trazer mais harmonia, mais riqueza na minha música e tenta ser mais completo. Mas nós, cabo-verdianos, nunca te fazer isso. Lá fora, está fazendo show. Bobo tem DJs e MC conhecido mundialmente que está fazendo música, mas se não vai jogar ficha técnica, a música não toda, mas é ele só que faz aquilo. Tem produtores por trás, tem alguém por trás que enriquece essa música, que dá mais força, e por isso que a música internacionalmente está batendo. Nós é um bocado individualista, né? Nunca te querer partir nos bolos. Me está falando a música, é mais um bolo, tem que partir. Cada um tem uma parte e justamente naquele partilha que nunca consigo fazer qualidade. Nós, por exemplo, dá um exemplo, na outro tipo de música, sucesso de Cesária, Camissó, é um monte de alguém, é um bolo que parte com um monte de alguém, cada um tem um pedaço, e faz aquela riqueza, porque a mim só um capô e faz aquela riqueza. Então é aquela que está falta, que os jovens lá, eles têm que abrir a outras pessoas, trabalha, cria às vezes, por exemplo, na França, quando eu dei música comercial na França, que eles tinham que ter sucesso, eles têm tudo uma equipa por trás. Uma equipa que está trabalhando tudo com essa música. Às vezes, num beat, tem 3 ou 4 alguém que está põe bom. Melodia, tem alguém que está trabalhando as melodias, tem alguém que trabalha as harmonias. Então, essas músicas que está cheia à toa. Então, aquele aqui na Cabo Verde, no mestre, pessoas têm que entender uma música, é partilha, então não tem que ir para a música. Uma equipa à volta de nós para nos fazer mais qualidade. Então, botar chama-se para para o MCs e cantores de nova geração, esse mesmo que esses promotor, que esses manager, esse que está lá, que está fazendo tudo isso. Botar chama vocês tinham uma equipe e alguns estão fazendo dinheiro no YouTube, no Spotify e também nas shows, mas botar chama vocês tinham uma equipa, mas está conseguindo fazer mais dinheiro, sabendo que eles têm que ver parte depois de que dinheiro com tudo que os produtores, managers e assim por diante. Claro que está fazendo mais dinheiro. Já dá um exemplo, com todo o sucesso que eles têm, na Spotify, que está paga melhor, é 50 mil seguidores. Já dá o exemplo de um gajo, Mara Jorge ou Nelson Freitas, que tem 500 mil, 700 mil seguidores. Mas eles têm equipa, eles estão fazendo tudo com eles só. Então é aquele que falta naqueles MCs, tem que entender, mas tem que enriquecer essas músicas, e para enriquecer eles têm que buscar pessoas de qualidade à volta deles, alguém para ajudar no texto, alguém para ajudar na música, que é para se poder enriquecer essas músicas. Então eles precisam de uma equipa à volta deles para isso, e de certeza que esta passa de 50 mil a 500 mil ou mais seguidores. Ok, tá bom. Atualmente, para pouco, qual que é o artista cabo-verdiano de atualidade preferido ou preferido, se tem mais de um que você gosta? Não, bom, e sempre tem vários artistas que ainda gosta, que ainda seguem, pronto, que ainda trabalha com ele, porque quando trabalha com ele tem que gostar. Então, atualmente, por exemplo, na Lusaka tem Lucibel, Eli Almeida, Geoffrey Chant, são artistas já conhecidos internacionalmente e que estão a fazer alta qualidade no seu trabalho. Atualmente, na Cabo Verde, na Harmonia, tem jovens, moda Indira, Sônia Souza, Eli Paris, que são muito bons, ou também Seusani, que acaba de fazer um turnê de 40 concertos na Europa com um grande cantor francês, Jennifer Soledad, são tudo grandes vozes, você entende? Uma menininha de São Tomé, que é Cátia Medo, que tem um gosto totalmente particular de que esse que não tem costume de ouvir.
além disso, tem artistas, gosto de dia, por exemplo, no fazer no festival na Crioulo Jazz, no fazer concerto de Salif Keita, onde que um cantor que trabalha comigo vai fazer dueto com Salif e que alguém fica espantado, porque ela está ali na praia já tem um monte de tempo, ninguém tem uma fé, esse nome é Mindela, que canta com emoção dos diabos, uma voz incrível. Então, é um artista de qualidade, claro. Internacionalmente não tem Maia Andrade para fazer um sucesso grande e um artista muito inteligente e que justamente utiliza a tradição cabo-verdiana, modernizando ele e ganhando um novo público mais jovem, sabe? Então tem muitos artistas assim que gostam. Botaste uma pode bem ter algum artista que alcança patamar de Cesária e que fama internacionalmente, se uma Cesária alcança? Bom, se espera que sim, mas monoflau, cada época tem suas possibilidades. Hoje nós estamos vivendo uma época muito mais difícil do que o tempo que não trabalha com Cesária. Hoje nós estamos numa época onde que já que tem que as mesmas possibilidades que Cesária tive. Que tem que as mídias na Europa especializadas na música do mundo, hoje em dia a maioria já acaba, já ficha. Que tem também que esse festival, grandes festivais, mas antigamente, desaparece. Um artista africano para ir para a Europa, hoje em dia é muito difícil. A Europa está a fazer uma barragem com vistos, então como consigo visto é que é fácil, você entende? Por isso, tanto que não é a mesma época. E depois, artistas hoje em dia muito mais show que antigamente. A boa já não ultrapassa, toda semana, mais de 100.000 músicas lançadas mundialmente. Wow. Antigamente não estava nos metades, você entende? Então, multiplicação de artistas, muito mais que antigamente, então é muito mais difícil você ingrar no meio de tudo isso. Interessante. So, não sei se eu vou falar na merda, não na merda, mas entre comunidades cabo-verdianas, uma marca é cemitério de artistas. Ou seja, artistas que também merda acaba para morrer. Então, certa nota, mas ultimamente artistas que têm certa suceder, e artistas que estão para Portugal. Mesmo na Cabo Verde, já leste, tem boa coisa, mas só para Portugal terá uma explosão. A América é um país com tanta oportunidade, mas artistas de ali que está sobressaído. O que você acha disso? Como é que você acha Portugal, artistas que conseguem lançar mais do que a América? É algo que é normal. Deixa estranho, né? Nós estamos no país mais, que tem mais possibilidades no mundo e lá que cabo-verdiano, de facto, o artista está assim menos. Porque, pronto, comunidade assim, cabo-verdiano, não tem gosto de quem também de fora. Mesmo na Cabo Verde, Mauro Fleur, artista também de Portugal na Cabo Verde, é daí de lugar. Um artista de lá de Cabo Verde é difícil aí de mesma coisa. Porque cabo-verdiano é aquela, nós é totalmente errado, mas sim que nós bastam com show, já vou é a grande disputa para mim. Então, artistas mesmo, tive artista que vai viver na América, você vai viver na América, você vai ter a cabeça porque gosta de você vai na América, você tem sala, mas basta não vai viver lá, porque tem uma sala. E dito e feito, assim que é. Mas, problema de América para mim está na comunidade devia ter para mim mais ambição. Não está numa terra grande, você tem que ter ambição, tem que ter um produtor cabo-verdiano que te organiza para ter um verdadeiro produtor com equipa, com alguém especializado na toda a área, para que pega num artista para promover como deve ser, ele explode na América, porque a América tem as vantagens que a Europa que tem. Mim vai ter o América, fazer o turnê na América. Possibilidades que tem na América é enorme. Né? Um artista pode passar um primeiro ano fazer shows na sala de 200 pessoas, de repente tem sucesso, ali na sala de 1.000, que é o terceiro ano, ali nas salas de 10.000.
que lá é que é possível na Europa, mas na América é possível. Então, o que está falta a comunidade é um produtor inteligente que monta um produtor como deve ser, com alguém especializado na marketing, alguém especializado na área artística e tudo que faz. Mas nós empresários que têm confiança na música, que é um erro. Que a minha exemplo, uma música está dando para viver. Tem 3 firmas da música, tudo durante 40 está lá, não vive só de música, você entende? Faz tudo minha família graças à música. Música está dando, mas nós investidores cabo-verdianos que está confiando na música, está põe dinheiro em outras coisas. Mas dia que tiver que pensa, investe na música, mas para criar uma firma como deve ser, então hoje uma artista cabo-verdiana de América tá começa a singer na América, moda latinos está assim. Latinos está por quê? Porque tem firmas latinos fortes que têm visto nesses artistas. Latinos têm visto seu dinheiro nesses artistas, mas também está ganhando seu dinheiro. Porque nós estamos na América aqui um artista singer é dinheiro 100 vezes mais do que a Europa e outros continentes. E pô, limita o mercado grande, né? Sim, e me sempre é uma coisa que não admira de cabo-verdiano na América. Poxa, cabo-verdiano está na toda a área, advogado, tudo, mas na área de música nada, nenhum te pega a sério para entender que a América é um mercado enorme. Quando aquele 40 anos que você esteve na França como promotor, você vive só de música como imigrante? Você consegue só sobressair como promotor de música? Não, até 1990 ainda trabalhava no caminho de ferro, mas era controlador de linha. Mas mesmo tempo de fazer a linha, mas em 90 decidi parar de trabalho e foca só na música. Lá eu comecei a empregar alguém para trabalhar comigo, porque me entende graças a um amigo que era produtor, que era senegalês. Ele que era o melhor produtor da África naquele tempo. Ele estava na Paris e não vira muito amigo. Ele que ensinando mais ou menos caminho, que mostrando caminho e onde, mas de facto tinha algo que era possível de fazer música e viver dele. Então, quando decidi parar de trabalho, você imagina, me estava a trabalhar para o Estado, com salário garantido, com casa paga. Então, de repente, quando deixa aquele minha mãe para a cabeça, foi custa tudo. Mas já sabia o que eu queria, já sabia onde que isso acabava, e então, graças a Deus, tudo funciona para mim. Interessante coisa que eu falei. Hoje um comentário, hoje ou ontem, de um amigo meu, Arthur de Pina, que é uma pessoa que trabalha na área de finanças, que jura alguém melhor a crédito ali na América. Então, eu falei, mas uma coisa que está, uma maior problema, risco que pessoas têm é medo de arriscar. Ou seja, e que ele, nós é uma comunidade, comparando com a América e Europa, nós é uma comunidade conservadora, nunca gosta de sair da área de nosso conforto. Se não se ganha 3 por dia, que fez a música já se parte e se dinheiro à vontade, nunca te querer vai para uma área que não pode exige mais risco que pode ter possibilidade de mais benefício. Então, aquilo que eu achei interessante, que é falar maior risco que pessoas têm é medo de arriscar. O que você está a dizer isso? Também quase naquilo que você falou. Não, é exatamente isso. Pessoas têm medo de risco, mas business, negócio, é risco. Quer dizer, alguém que está a tomar mais risco que, em geral, está a fazer coisas grandes, entende? Porque se não fica na média, nunca mais você avança. É preciso outra média, avança e fazer coisas como deve ser. Claro que com algum cuidado, mas se você sente que é algo que você quer na sua vida e que você quer fazer, e depois tem uma satisfação pessoal. Mim tem uma satisfação enorme pessoal porque eu consegui aquilo que era minha sonho, você entende? Me sempre trabalhar para alguém era complicado na minha.
Ainda tinha teu problema no trabalho por causa minha cabeça dura, nunca te aceita certas coisas. Então tinha que ser meu próprio patrão. E que lá é algo que também, meus filhos também aprendem comigo, meus filhos também, é impossível eles trabalhar com alguém. Às vezes eles têm que ser empreendedor e isso é possível só com risco, tem que tomar algum risco na minha vida. Claro que tu nunca consegue tudo, tem coisas que nunca consegue, mas paciência, é que você dá no chão, você levanta, você torna bem e com vontade sempre me flame, como trabalho com boi, minha mãe com boi. O que pouca mesa para frente também é difícil de parar. Talvez aquele teimosia de crioulo, talvez é benéfico, não pensa menos é teimoso, mas talvez é beneficiando, né? É, bom, olha, nunca um festival na Cabo Verde que criou já esse festival, cá no primeiro ano anúncio que esse festival, um monte de amigos vão gostador, aquele que está na Cabo Verde. Hoje em dia é considerado o melhor festival de Cabo Verde, mas assim no momento, não tinha medo, nunca está a fazer bem. Não, por acaso, não, aquilo não dá-te ter razão, pá. Há dias aquele criou jazz que tinha, parece que se ali estava lá, né? Então, de uns vídeos que a pessoa fica a apoio na rede social, já fica com dia objetivo, próxima vez que vai fazer, tem também no tempo de criar jazz, quando tem gana de assistir, então parece-me um grande evento, né? Não, aquela semana lá no mês de abril é uma semana grande na Cabo Verde, porque entre a AME e criou jazz, cidade de praia está com um ambiente fora de série. E é cerca de 30 e tal concertos durante a semana. Uau! Naquela semana? Naquela semana. Na uma semana, 30 e tal concerto? Sim. Filho, coisa de grande impacto, hein? E vamos a falar o concerto nacional, internacional e grandes concertos. E tem audiência de pessoas que também de fora? Sim, dia por dia nos estou olhando cada vez mais turistas também naquela semana lá para morar sabe, então eu cria um turismo cultural muito interessante também. Isso é bom. Queria voltar para a nossa próxima questão. Que projetos que você é envolvido nele atualmente, além de criar o jazz que eu falo dele? Sim, não, tem produções sempre de artistas, então atualmente no Cabo de termina a gravação de disco de Michel Montreux, que nos está prepara o lançamento. No tem também disco de Lucibela, que está em gravação. No Cabo de lança, lança dia 19, um vinil de Ari de Almeida, para seus 10 anos de carreira, e nós trabalhamos num turnê ligado a isso. É muita coisa. No Cabo de Lança também um EP de Indira, de Sônia Souza, nova geração. Projeto é uma firma Catapara. Então ali, Harmonia atualmente não tem empregados ali na São Vicente, 4 empregados, não tem um estúdio de gravação que é dirigido por Bernardo de Almeida, e não tem um escritório na praia também com 2 pessoas que trabalham lá. Então, eu pensava, mas como de endurance que houve de depositar, que houve muito utilizar, não pensava, mas para, mas queremos mais ativo com beleza. Não tem uma coisa, é que nós às vezes pessoas estão olhando só como uma firma cabo-verdiana, mas os África, música cabo-verdiana é 40% de África, o resto não tem lançamentos de música cubana, não lança um gajo de hip-hop cubano há 2 semanas, não tem um disco também saído de uma banda de Polo Montanhês de Cuba, também nos trabalhos música de Costa d'África, de Guiné-Conakry, de Mali, África é uma firma, pronto, hoje em dia tem 350 referências, já tem 35 anos que existe e é conhecido no mercado. Interessante, uau, que bem, se não falou, nunca tinha ideia, mas não tinha tanto atividades e projetos em andamento, e parabéns. John, nós estamos quase na fim do nosso podcast. Não te gostava de que mensagem que tu gostava de mandar para artistas cabo-verdianos, como uma pessoa de muita experiência, reconhecido,
que mensagem você gostaria de mandar para artistas cabo-verdianos e que mensagem que também, além de artista, para imigrantes e cabo-verdianos em geral, tanto na Cabo Verde como na diáspora. Não fala primeiro de para artistas. Que mensagem você quer mandar para isso? Artistas, o que pode falar que eu falar é leva para fazer essas músicas, para fazer qualidade, partilha com vários produtor, autor, joga onde que é bom, busca alguém para completar aquilo que está a fazer, antes de fazer qualquer lançamento, não deve talvez, em vez de lançar música modesta, a fazer às vezes mensalmente, não leva mais tempo para fazer produto de qualidade, não pega na nossa tradição, porque a nossa tradição é forte. Muito gostava de hoje que os jovens de hoje em dia, em vez de estar a fazer afrobeat ou afro house, então gostava de hoje esta pega na funaná, mesmo na cochipó, se escreve fazer algo de eletrônica, eles podem pegar na cochipó e voltar uma coisa mais profissional, mas com mais qualidade. É isso, conselho que me pode dizer que ela não se foca na tradição, porque não tem uma riqueza tradicional enorme, não tem ritmos na várias ilhas fortes, na fogo, na praia, na Simbantão, tudo que os ritmos lá é ritmos que se sinta e se pega nela a sério, são ritmos que têm possibilidade de se internacionalmente. E para cabo-verdianos em geral, na Cabo Verde e imigrantes? Não, imigrantes, eles têm que continuar, esse apoio teu, mídia viagem teu, com o artista e tudo onde que no bem, ao que tem cabo-verdianos também apoio é formidável. Então, foi sempre, nunca te fazia sucesso de cesárea, se comunidade que te seguia para nós único no bem. Você entende? Ao que vai Berkeley, por exemplo, na Boston, ao que metade de sala é cabo-verdiano, nós é contente, porque o objetivo é acabar a toca só para estrangeiro. E também hoje a nossa comunidade participa, então depois continua, ajuda nos artistas, promove nos artistas lá fora e principalmente para nós na América, para perseguir que tem meios para acreditar na música, para definitivamente a América lança um grande produtor cabo-verdiano, porque música precisa disso e música cabo-verdiana precisa disso. Tá bom. João, muito obrigado por aquela oportunidade de inaugurar a nossa primeira sessão de conversa, sabe? Conversa da rede, sabe? Desde no fim, não quero terminar, mas te agradeceu bastante e foi um prazer conhecer um bocadinho mais de perto e te desejo sucesso na tudo a carreira, que tudo que os acorda direito com o bom. Ok, obrigado. Tá bom.